Fala galerinha, trouxe aí a prova do Pedro II, que acabou de sair, né? A prova do primeiro ano do ensino médio, tá? E vamos começar a resolver essa prova pela questão 11, ok? Vamos lá. Alfredo passou 2 horas na academia usando fone de ouvido. Para se manter motivado, ele dividiu esse tempo entre ouvir um podcast enquanto fazia musculação e ouvir música durante os exercícios cardiovasculares. Sabemos que o tempo que ele passou ouvindo o podcast foi de 28 minutos menor que o tempo que ele ouviu música. A duração do podcast foi de. Então vamos lá, olha só. O que a gente vai fazer? Já que ele ouviu o podcast músico, eu vou chamar de P para podcast e M para música, tá? Então, a gente sabe que juntando os dois, somando, a gente tem 2 horas usando o fone de ouvido. Então, a gente tem 120 minutos, tá? Escutando podcast mais música, ok? E aí, ele fala aqui no final que ele passou ouvindo podcast foi de 28 minutos menor que o tempo que ele ouvia música. Então, vamos escrever assim, ó, podcast é igual a música menos 28 minutos, ok? Certo. Então aqui a gente tem um sisteminha, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Na verdade, eu vou passar essa letra M, né, na segunda equação. Para a esquerda vai ficar P menos M igual a menos 28, tá? E vou repetir a primeira, P mais M igual a 120. Vou fazer essa alteração, como? Pelo método da adição. Então, vou somar essas duas equações, tá? E vou eliminar M menos M, tá? Então, aqui zera, P mais P é 2P, e 120 menos 28 é 92, tá? O que eu faço agora? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, P é igual a 92 sobre 2. P é igual a 46, o quê? Minutos, tá? Então, ele passou ouvindo o podcast numa duração de 46 minutos, letra C, beleza? Vamos para a próxima questão. Estamos aí na questão de número 12, tá? Vamos lá. Determinada a ter uma vida mais saudável e ativa, em 2024, Dona Ivanete, seguindo a orientação de sua médica, decidiu buscar aulas de natação no mar. Ela encontrou um professor que cobra um valor fixo de R$ 200 para dar uma aula de 1 hora para um grupo de 8 pessoas. Beleza? Esse valor é dividido igualmente entre os membros do grupo. Dona Ivanete convenceu algumas amigas que se juntaram a ela e formaram um grupo para uma segunda aula. Uma nova amiga se integrou ao grupo, o que resultou em uma economia de R$ 10 por aula para cada participante. Em ambas as aulas, o valor pago por cada aluna foi um número inteiro, tá? Contando com Ivanete, fizeram a segunda aula algumas pessoas, né? Então, olha só, o que a gente vai fazer, né? Separar em duas contas e juntar essas duas. O que acontece? Na primeira, a gente tem um número N de pessoas, a gente não sabe quanto é, mas a gente tem o valor da aula, tá? Então, assim, não sei quanto é esse número de pessoas. Eu sei que o valor da aula é R$ 200 1 hora, tá? Dividido por N, que é o número de pessoas. Só que na próxima, na segunda aula, acrescenta-se uma pessoa. Então, o valor da segunda aula vai ser o quê? 200 dividido por N mais 1, que acrescenta uma pessoa, tá? Na segunda aula. Ele fala aqui, para uma segunda aula, uma nova amiga se integrou ao grupo, o que resultou em uma economia de R$ 10. Então, quer dizer que a diferença da primeira para a segunda, economizamos R$ 10. Então, é isso que a gente vai fazer. Pegar essas duas, fazer a diferença
e temos uma economia de quê? R$ 10. E agora a gente vai aqui resolver essa expressãozinha, tá? Expressão algébrica. Primeiro eu preciso fazer o MMC, né, entre n e n mais 1. Como são letras, o que que acontece? São letras distintas ali, numéricas e tal, mas a gente não sabe o valor, a gente vai multiplicar, tá? O MMC vai ser a multiplicação dessas letras, ok? Incógnitas, que a gente não conhece. Então, vamos fazer o MMC. MMC no de baixo, aqui, ó, no denominador, vai ficar, vamos fazer essas duas partes, n vezes n mais 1, n vezes n mais 1. E na última também tem n vezes n mais 1. Então, a gente vai fazer o MMC de tudo, tá? Então, aqui vai ficar 200, a gente multiplica pelo que não tem aqui, né? Então, é n mais 1 e 200 aqui vezes n, né? Só vou colocar n, tá? Certo? O que que a gente vai fazer nessa daqui? A mesma coisa, só que aqui eu tenho 10, né? Então, vai ficar 10 que multiplica n vezes n mais 1, tá? Agora, como eu fiz o denominador de tudo, eu posso aplicar a propriedade e cortar esses denominadores. Então, eu só fico com a parte de cima, beleza? Então, eu vou ficar aqui com 200, aí eu já vou fazer o seguinte, a distributiva, tá? Então, aqui, ó, distribuo 200n mais 200 menos 200n. Opa, 200n. Igual ao quê? Aí, vou fazer o seguinte, ó, 10 vezes, vou deixar assim, 10 vezes n, n mais 1, ok? Ó, 200n menos 200n é igual a zero, tá? E aí, fica 200 igual a 10 vezes n mais 1, tá? O que que a gente vai fazer? Esse 10 está multiplicando aqui todo esse valor, a gente passa dividindo. Então, eu vou só cortar aqui, ó, 200 dividido por 10 vai dar 20, então sobra ali 20. Então, vou ficar com 20 igual a n vezes n mais 1. E aqui é fácil, né? São números inteiros. Ele falou aqui, ó, número inteiro o resultado, tá? Então, eu tenho um produto de dois números, um n é menor e o n mais 1 é uma unidade depois do n. Ou seja, que produto de dois números inteiros que dá 20, né, que a gente conhece? É o 4 e o 5, tá? Então, aqui eu sei que n é 4 e n mais 1 é 5, ok? Gabarito é um número de pessoas feito na segunda aula, que é n mais 1 igual a 5. Gabarito letra D. Estamos na questão de número 13, vamos fazer, tá? Um professor de educação física acompanha um aluno na execução de um exercício físico, como ilustra o esquema a seguir, tá? Sabe-se que a figura, os pontos A, B, C e D são coplanares. Então, são pontos que pertencem ao mesmo plano, tá? Os ângulos ADC e ABC são retos e que as medidas AB, AD e DC são, respectivamente, 25, 39 e 52. A medida dos segmentos BC é de... Então, olha só, né? Vamos colocar esses segmentos. Ele quer saber BC, tá? E aqui a gente vai colocar os valores dos segmentos que ele deu, tá? Então, AB é 25 centímetros. AD é 39 centímetros. E a DC, né, é 52 centímetros. Beleza. Então, eu quero descobrir aqui BC, tá? A medida de BC. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um segmento de A até C, ok? Tracei um segmento aqui de A até C. O que que acontece? Esse segmento eu vou chamar de um valor, colocar aqui, ó, x, ok? Como eu quero descobrir BC, eu vou chamar BC de y para ficar mais fácil, ok? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai calcular esse valor de x, tá? Então, o que que a gente vai olhar para esse triângulo aqui, ADC. Então, o triângulo ADC, a gente pode aplicar
Teorema de Pitágoras e achar o valor de x ao quadrado, tá? Então vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 52 ao quadrado mais 39 ao quadrado, ok? X ao quadrado é igual a 52 ao quadrado dá 2.704 mais 39 ao quadrado é 1.521, ok? Soma os dois, a gente vai ter 4.425, ok? Beleza, então guarda isso aí, a gente não precisa tirar a raiz, por quê? Né? E no próximo eu vou utilizar x ao quadrado, porque eu vou olhar para o outro triângulo, que é o triângulo ó, ABC, né? E aí, ó, vou olhar para esse triângulo aqui, o que acontece? Eu vou precisar dessa hipotenusa ao quadrado, né? Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo, x ao quadrado é igual ao quê? Y ao quadrado mais 25 ao quadrado, ok? E aí vamos resolver. Olha só, x ao quadrado eu tenho, que é 4.425, igual a y ao quadrado mais 625, que é 25 ao quadrado. Vou passar esse 625 para o outro lado, vai ficar 4.425 menos 625, igual a y ao quadrado. Faz essa operação, a gente tem que y ao quadrado vai ser igual a 3.600, ok? Então, olha só, o que que eu vou fazer aqui? Tirar a raiz de 3.600. Então, y vai ser igual a raiz disso. Tirando a raiz aqui, eu tenho que a raiz de 3.600 é igual a 60, né? Então, y é igual a 60. Então, chego no valor de 60 centímetros, tá? Então, gabarito aí, letra C. Vamos para a próxima. Fala, galerinha! Trouxe aí a questão de número 14 para a gente resolver da prova do Colégio Pedro II, do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos lá. Olha só. Em todas as faixas etárias, a corrida ajuda a melhorar o condicionamento cardiovascular e a reduzir a mortalidade geral, controlar o peso e melhorar a densidade óssea, a força e a coordenação muscular, tá? Além de reduzir estresse e melhorar a saúde mental, diz Daniele Ponzo. Uma pista de corrida é composta por duas semicircunferências de mesmo raio, conectadas por dois segmentos de reta congruentes. A pista foi representada em um plano cartesiano, no qual a unidade equivale a 20 metros, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a unidade de cada segmento de malha, 20 metros. Aqui ficou, assim, 20 centímetros. Pode ser que essa questão seja anulada, né, por causa disso, mas ali a gente tem 20 metros, segundo o texto. Então, a gente vai operar dessa forma com esse valor, tá? Então, olha só. Interessado em melhorar a sua saúde, Gael começou a correr nessa pista e, no seu primeiro dia, iniciou seu treino de corrida do ponto A e correu no sentido horário até o ponto B. Então, ele saiu do A, aqui, ó, no sentido horário e chegou até o ponto B, ok? Então, ele fez esse trajeto. Admitindo π aproximadamente igual a 3, a distância aproximada percorrida por Gael foi de, olha só, ele vai vir aqui, ó, e fazer esse trajeto até aqui, eu vou chamar de P1, tá? E vem até aqui, ó, P2, e depois vem para B, beleza? Então, criei 2 pontos ali. Por quê? Porque daqui, do ponto A até P1, eu tenho uma semicircunferência, tá? Então, repara que aqui eu tenho uma semicircunferência, e o que que acontece nessa semicircunferência? Eu tenho como calcular a distância de A até P1, tá? O raio aqui dessa semicircunferência é essa medida aqui que eu tracei de C2 até A, né? Que é 2 vezes 20 metros, porque eu tenho 2 segmentos, então eu fico com 40 metros de raio, ok? Beleza. Então, o comprimento de uma circunferência, né? A gente sabe que é 2πr, tá? Como é uma semicircunferência, a gente vai dividir por 2.
Então, dividindo por 2, eu fico com πr, ok? Tá, então eu sei que o comprimento, né, de A até P1 é πr, πr, a distância πr, tá? Então, π é 3 e r é 40. Então, ficamos 3 vezes 40, 120 metros. Beleza. Agora, a distância de P1 até P2 é fácil, né? É só contar a quantidade de segmentos. A distância até de P1 P2, então eu tenho, ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. 6 vezes 20, 120 metros também, ok? Beleza. Vamos continuar. A distância de P2 até B, o que que acontece? Ela é 1/4 da circunferência, tá vendo aqui, ó? É 1/4 da circunferência, tá? E o que que acontece? Esse caminho aqui é metade do caminho que a gente fez de A até P1, né? Então, a distância aqui, P2 até B, vai ser metade da distância que a gente fez aqui, ó, em na primeira parte, né, de A até P1. Então, pego aqui πr dividido por 2, que dá o quê? 3 vezes r, que é 40, dividido por 2. Aqui vai dar 3 vezes, simplifica aqui, ó, 40 com 2 dá 20, 3 vezes 20, 60 metros, tá? Então, a distância que ele vai percorrer de A até B, né, essa distância aqui vai ser o quê, né? A soma de todos eles. Então, 120 mais 120 mais 60, que é igual a 300 metros. Resposta letra B, ok? Show? Galerinha, estamos aí na questão de número 15. Vamos resolver. Com o objetivo de melhorar a sua saúde, Pedro procurou um nutricionista que orientou a fazer mudanças na sua alimentação, tá? O profissional apresentou uma tabela com algumas opções para a composição de uma refeição saudável que será consumida exclusivamente no almoço e no jantar, tá? Então, aqui a tabela tem grupos alimentares, que são fonte de carboidrato, fontes de proteína e legumes e verduras. E aí as opções, né? Até a opção 4. Beleza. Pedro iniciou sua dieta no almoço do dia 1º de janeiro, tá? De 2024. As refeições foram formadas por uma opção de cada grupo alimentar apresentado na tabela. Ele consumiu 2 refeições por dia, né, que é o almoço e o jantar, até esgotarem-se todas as possibilidades. Se Pedro nunca repetiu uma refeição, o último dia dessa dieta foi de então, o dia, né, dessa dieta foi quando, tá? Então, aqui a gente tem que entender que a gente tem 4 opções para cada grupo, né, de grupo alimentar, né? Que eu tenho ali as fontes: carboidrato, proteínas e legumes e verduras. Então, a gente vai fazer as possibilidade de refeições distintas, né. Eu tenho 3 grupos, eu faço 3 trazinhas aqui, ó, tá. E os valores eu vou preenchendo. Bom, eu tenho 4 opções para o primeiro grupo, 4 para o segundo e 4 para o terceiro. Multiplica esses valores, a gente vai ter um número de refeições distintas, tá. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 refeições distintas, tá. Então, eu tenho ali 64 refeições. Agora, presta atenção, se são 64 refeições, ele faz 2 refeições por dia. Então, o número de dias vai ser 64 dividido por 2, que dá 32 dias. E agora a gente vai fazer uma contagem. Ó, se ele começou em 1º de janeiro, né? Aqui, ó, começou em janeiro, eu conto. Ó, janeiro tem 31 dias, né? 31 dias. Então vai ser 31 dias até 31 de janeiro,
Então aqui 31 dias até 31 de janeiro, mais um dia aqui, ó, o que que a gente vai ter? 1º de fevereiro, tá? Que formam um total de 32 dias, que é a contagem que a gente fez, tá? Então vai cair no dia 1º de fevereiro de 2024, letra C, ok? Questão de número 16, vamos resolver, né? Olha só. O manganês é um nutriente essencial envolvido na formação de ossos e no metabolismo de aminoácidos, colesterol e carboidratos. Observe a tabela a seguir, que lista a quantidade de manganês em miligramas, tá? Presentes em 100 gramas de diversos tipos de banana, ok? E aí tem todas as bananas, né, com 100 gramas, tá? E a presença de manganês ali em miligramas. Sabemos que as bananas mais comuns no Brasil são a banana nanica, tá? Então, temos aqui a nanica, ok? E a banana prata, ok? Então, ó, banana prata aqui. E que a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das 7 bananas, que são essas da tabela, é de 0,29 miligramas, tá? Então, isso é a média, que ele está falando que é a média, ok? Beleza. Com base nessas informações, a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das duas bananas mais comuns. Então, ele quer a média, aqui, ó, eu tenho X de banana nanica e Y de banana prata. Então, a média das duas seria X mais Y dividido por 2, tá? É esse o valor que ele quer. Para a gente chegar lá, eu preciso descobrir que quanto é X mais Y, tá? Então, vamos lá. Olha só. Ele falou que a média dessas 7 bananas é 0,29. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Somar todos esses valores, tá? Porque a média, o que que é a média aritmética, né? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, tá? No caso, foram 7 bananas. Então, vamos somar aqui, ó. Temos 0,16 mais 0,21 mais 0,60 mais x mais 0,49 mais 49 não, 0,909, né, 09 mais, 0,41 mais y, ok? Isso tudo dividido por 7, que é a quantidade de informações de dados que a gente tem. Essa média deu 0,29, ok? Então, soma esses valores, ó, 0,16 com 0,21 com 0,60 dá 0,97. Mais x, mais, soma aqui o restante, 0,09 mais 0,41 dá 0,50. 0,50 mais y, dividido por 7. Aí, o que que eu vou fazer, né? Ao invés de dividir por 7, eu já vou trazer aqui, ó, multiplicando para cá, tá? Vai ficar 7 vezes 0,29, ok? Tá, soma aqui o restante, 0,97 mais 0,50 dá 1,47. 1,47 mais x mais y, ok? Igual a 7 vezes 0,29, que é 2,03, ok? E aí, ó, vou deixar x mais y aqui e vou passar o 1,47 para o outro lado, subtraindo. Então, 2,03 menos 1,47, ok? Beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Nessa operação, eu vou achar x mais y, tá? Então, 2,03 menos 1,47 é igual a 0,56. O que x mais y dividido por 2 é igual a 0,56 dividido por 2. Isso é igual a quanto? 0,28, né? Letra D, ok? Marca aí. Galera, estamos aí na questão de número 17, estamos quase terminando.
E é o seguinte, ó, observe a tabela a seguir que informa a quantidade aproximada em gramas de carboidratos, proteínas e lipídios em uma porção de 100 gramas de alimentos, tá? Então, onde a gente tem 100 gramas de alimento, ali tem quindim, morango e a quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios. Beleza? Cada 1 grama de carboidrato ou de proteína possui 4 quilocalorias, enquanto cada 1 grama de lipídio possui 9 quilocalorias. Então, isso daqui é muito importante da gente pegar essa informação, tá? Beleza. Natália estava ouvindo uma música de Marisa Monte quando sentiu uma vontade irresistível de comer um quindim. No entanto, ela desistiu ao descobrir que a quantidade de calorias em um quindim de 50 gramas era equivalente a X gramas de morango, ok? O valor aproximado é de. Então, olha só, isso daqui é muito importante porque ele fala que, no entanto, ela desistiu ao descobrir que a quantidade de calorias em um quindim de 50 gramas equivale a X gramas de morango. Então, a gente vai calcular esse valor em relação ao quindim, tá? De 50 gramas, beleza? Então, para isso, a gente precisa fazer primeiro em relação a 100 gramas, que é referente à informação da tabela. 100 gramas de quindim. Beleza. O que que a gente tem? Carboidrato, e a gente tem de carboidrato, ó, 46 gramas, certo? E a gente sabe que 1 grama de carboidrato ou proteína é 4 quilocalorias. Então, vamos botar aqui, ó, vezes 4 quilocalorias por grama, ok? Isso vai nos dar a quantidade de calorias que tem nessa quantidade de carboidratos. Aí vamos lá, multiplica aqui vai dar 184 quilocalorias. Então, vamos fazer a mesma coisa para proteínas e lipídios. Proteínas temos 5, né, o quindim, 5 gramas vezes 4 quilocalorias por grama, ok? Multiplica que vai dar 20 quilocalorias. A mesma coisa para os lipídios. Então, temos de lipídios 24 gramas só, vezes 9, porque é a quantidade que tem, né, em 1 grama de lipídio, tá? Multiplica esse valor, vai dar 216 quilocalorias. Então, essa é a quantidade de quilocalorias que tem em um quindim, né, de 100 gramas. Então, no total aqui, é só a gente somar esses valores, tá? Vai dar exatamente 420 quilocalorias. Beleza. Então, se em 100 gramas a gente tem isso, 50 gramas de quindim, temos o quê? A metade, né? 420 dividido por 2, que é igual a 210 quilocalorias. Beleza. Agora, vamos fazer isso em relação a o morango, tá? Só que em relação na tabela a gente tem 100 gramas de morango, então vamos lá. 100 gramas de morango temos carboidratos 7 gramas vezes a quantidade de quilocalorias por grama, 4 quilocalorias por grama, que é igual a 28 quilocalorias, né? Beleza. Agora, proteínas. Proteínas é igual a 1 grama vezes 4 quilocalorias por grama, que dá 4 quilocalorias. Agora, lipídios não tem, né? Então, não vou colocar aqui, porque são 0 lipídios. Então, não vai fazer diferença se a gente colocar aqui, a gente está fazendo prova. Então, você pega só esses dados e soma o total, tá? E aqui temos um total de
28 mais 4, 32 quilocalorias, tá? Isso em 100 gramas de morango. Então aqui é o seguinte, olha só, ele disse o seguinte, ó: "Ela desistiu ao descobrir que a quantidade de calorias em um quindim de 50 gramas era equivalente a X gramas de morango", tá? A gente achou que em 100 gramas de morango, aí vamos fazer uma regrinha de 3, temos 32 quilocalorias, tá? Só que naquilo que ele falou, a quantidade de morango vai ser correspondente à quantidade de quilocaloria que a gente achou, né, em 50 gramas de quindim, que foi 210, certo? E aí, vamos fazer essa regrinha de 3, você multiplica cruzado, fica x vezes 32, ou 32 vezes x, 100 vezes 210, tá? Passa o 32 dividindo, fica 100 vezes 210 dividido por 32. Aí faz essa multiplicação, depois divide por 32, vai dar 656,2 gramas, que é aproximadamente ali a resposta de 650 gramas, ok? Então, gabarito, letra A. Fala, galerinha, estamos aí na questão de número 18, quase acabando. Vamos resolver. Uma receita de brownie saudável mistura apenas dois ingredientes, tá? 4 maçãs, 180 gramas de chocolate 80%. Isso quer dizer que chocolate com 80% de cacau em sua composição. Então, temos 80% de cacau na composição, ok? Leonard gostaria de preparar essa receita, mas verificou que possuía em casa apenas chocolate 90%, tá? A quantidade de chocolate 90% que Leonard deverá utilizar para adaptar a receita de modo a manter a proporção de cacau na receita original é de. Então vamos lá, olha só, o que que a gente vai fazer aqui, tá? Eh, a gente vai focar nessa parte do chocolate, né, a gente tem 180 gramas de chocolate e 80% de cacau, ok? Então, vamos lá, fazendo aqui, ó, 180 gramas de chocolate, 80%. O que temos nele, né? 80% a gente sabe que é a quantidade de cacau. Então vamos calcular 80% de 180, tá? Como que a gente pode fazer isso? 10% de algo é o quê? Dividir esse valor por 10, tá? Então, se eu faço 10% de 180, eu tenho 18. Então, fazer 80% é multiplicar 8 vezes 10%. Então, a gente vai ficar com 8 vezes 18, né? Que é os 10%. Isso é igual a 144 gramas de quê? De cacau, ok? Beleza. Só que ele tem lá na casa 90%, um chocolate 90%, ou seja, 90% de cacau. Eu não sei quanto ele tem, tá? Não sei mais o total, mas eu sei que eu preciso usar essa quantidade na receita de cacau, ok? Então, o que que eu vou fazer? 90% de um valor X tem que ser igual a 144 gramas, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó? 90%, 90 dividido por 100 vezes x é igual a 144, ok? Aí eu posso tirar a unidade e fazer só a operação. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, 90 e 100 eu posso simplificar por 10, corto um zero, tá? Aí fica 9 vezes x sobre 10 igual a 144. Então, multiplica aqui, eu venho 10 multiplicando, vai ficar 9x igual a 144 vezes 10, tá? E aí, o 9 passa o quê? Dividindo, só que 144 vezes 10 é 1.440, dividido por 9, ok? Divide, você vai chegar no valor de x é igual a 160 gramas, ou seja, essa quantidade, para manter a proporção da mesma receita, tem que ser 160 gramas, que é a letra A, ok?
Fala galerinha, estamos aí na questão 19, bora resolver? Olha só, essa questão tem um textinho ali, mas vamos para o que interessa, olha só. O mercado local compra pacotes de 400 gramas de polpa de tapereba, que é a explicação que o texto dá pra gente o que é, né? Que é um fruto encontrado lá na Amazônia, tal. Eh, Esse taperebá, ele custa nesse mercado R$ 5 cada, ok? E realizou um estudo ao longo de 4 semanas, variando o preço de venda para observar o impacto nas vendas semanais. Os dados são apresentados na tabela a seguir. Então, a gente tem a tabelinha aí, o preço, né, por embalagem, tá? E a quantidade de embalagens vendidas em uma semana, ok? Beleza. Suponha que para cada redução de 50 centavos, aqui você está vendo a redução, ó, de 50 centavos, tá? O preço da embalagem, no preço por embalagem, 10 pacotes a mais são vendidos por semana. Então, cada redução aqui de 50 centavos aumenta aqui, ó, 10 pacotes, tá? Com base nessas informações, o lucro obtido em uma semana, se a receita total for de 2.880, será de. Então, ele quer saber o quê? O lucro, tá? Lembrando, galera, que o lucro, o que que é o lucro? Eu vou colocar em função de X, né? O lucro é a receita total menos o custo, tá? Beleza? Então, a gente vai atrás desse valor. Então, como que a gente vai descobrir isso? Primeiro, tem que saber a receita. Qual é a receita total desse valor, né? De acordo com essa tabela, de acordo com o que a gente tem de informação. Bom, a receita total é o seguinte. Repara que a quantidade aqui, ó, que a gente tem de embalagens é 160, ok? E o preço por embalagem é 16. Então, a gente tem ali no máximo 16 e no máximo de embalagem 160. Quer dizer, o mínimo ali de embalagem 160, tá? Beleza. Quando ela for 160, vai custar 16. Como que a gente vai colocar isso? Ali a gente tem uma redução de 50 centavos a cada valor, ou seja, a cada X que a gente vai mudando, beleza? Aqui a gente já tem um aumento de 10, né, a cada X. Então eu não sei qual é o valor de X, a gente vai ver que existe uma quantidade, né, então eu posso, expressar isso em função de X, que eu não sei quanto é, mas ele vai variando. Então eu vou fazendo uma redução, então eu diminuo ali 50 centavos, mas aumento a quantidade de embalagens em 10, tá. Então o que que a gente sabe aqui? Que a receita vai ser o quê? O preço por embalagem vezes a quantidade. Então, vai ser 16 menos o que a gente tem de redução, né, 50 centavos vezes X, que eu não sei quantas vezes vai reduzir, tá, vezes o quê? 160, que são a quantidade de embalagens, né, mais o quê? Os aumentos, né, que é 10 vezes X, ok? Então, aqui a gente tem preço e aqui quantidade, ok? Então, beleza, vamos continuar. Aqui a gente vai fazer a substituição. A receita máxima, né, a receita total ali é de 2.880. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.880 igual a isso daqui, essa expressão que a gente colocou. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar 10 daqui, ó, porque tem 160 e 10, então dá para colocar em evidência. E aqui eu vou mudar para meio, né, um meio, tá, a fração. Então fica 16 menos um meio vezes x, ok? Vezes 16 mais x vezes 10, ok? Coloquei 10 para fora. Por quê? Isso tudo aqui é produto. Quando esse 10 passar dividindo, ele vai cortar para esse 2.280, né, vai simplificar e vai ficar 288. Somente por isso que eu vou fazer, para otimizar as contas, tá? Então vai ficar 288 igual ao quê? Eu vou fazer distributiva, tá? Então primeiro vezes o primeiro, depois o
o segundo vezes o primeiro e assim vai. Então vai ficar 16 ao quadrado menos meio x vezes 16 dá menos 8x, ok? Mais 16 vezes o x, então 16x, tá? Menos meio vezes x dá menos meio x ao quadrado, ok? Então, juntos semelhantes aqui vai ficar 288 igual a 16 ao quadrado é 256, mais aqui menos 8x mais 16 dá mais 8x, menos meio, repete, né? X ao quadrado. Ok, tá? Bom, esse daqui a gente pode fazer o seguinte, ó, passar toda essa equação pro outro lado, tá? Então, pro lado esquerdo vai ficar meio de x ao quadrado é menos 8x mais 288, né? Menos 256, que eu passei para cá, para a esquerda, igual a zero. Então, subtrai aqui 288 menos 256, que dá que meio de x ao quadrado menos 8x é igual a 288 menos 253 256 é 32, igual a zero, ok? Para tirar esse 2 aqui, ó, de meio, a gente pode multiplicar toda essa equação por 2, tá? Então, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 16x mais 64, ok? Então, dobrei toda a equação. Beleza. E aí, acho o valor de x. Bom, vou fazer por soma e produto. A soma tem que ser 16 e o produto tem que ser 64, tá? Beleza. Que valor é esse para que o produto seja 64 e a soma 16? Bom, só pode ser 8. Então, x1, x2 são iguais. É igual a 8, tá? Beleza, então já achei o valor para que essa situação ali do lucro aconteça, tá? Então, é quando x é igual a 8, beleza. Então, vamos olhar para agora a equação do custo, tá? Antes da gente chegar no lucro. Então, aqui temos o seguinte, o custo, né? Preciso do custo, senão não vou conseguir fazer. O custo vai ser a quantidade vezes o quê? O preço, tá? Então, a gente tem 160 mais 10 vezes 8, que x é igual a 8. Então, vou até trocar aqui, ó. X é 8, ok? Isso vezes 5, porque o custo é vezes R$ 5. Lembra que ele falou aqui, ó, vezes 5, tá? Então, a gente tem a quantidade, isso daqui é a quantidade, lembra que a gente fez ali na receita? Mesma coisa, só que vezes o preço agora, tá? Então, o custo é R$ 5 por cada embalagem, ok? Então, vezes 5, a gente faz todo esse custo quando x é igual a 8, tá? Chegamos num valor de 240 aqui, né, vezes 5, que dá R$ 1.200 de custo, ok? Beleza, agora o lucro vai ser essa subtração aqui, né, da receita menos o custo. O que que temos que fazer? Bom, o lucro quando x é igual a 8 vai ser a receita quando x for igual a 8, tá? E a gente já sabe, na verdade, que é o 2.880, 2.880 menos o custo, que a gente não sabia, agora é 1.200. Bom, temos um lucro de, só subtrair, R$ 1.680, ok? Então, resposta aqui é letra B. Fala, galerinha, estamos aí na última questão, né, dessa provinha, vamos resolver, olha só. Tales foi a uma palestra sobre o cultivo e descobriu a existência das chamadas plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como plants. Ele descobriu que são plantas comestíveis que trazem novos sabores e texturas, além de, muitas vezes, trazerem grandes benefícios nutricionais. Para produzir uma horta caseira retangular, Tales fez uma divisão, tá? Como mostra a imagem a seguir. Então, repara que ele está dividindo o terreno em partes, né? E aí é o seguinte, olha só. Os segmentos DEF, EF, FG, GC, CH, HB, BI, IJ, JK, KA, AL e LD são congruentes e a medida EL
de 100 centímetros. Então esses segmentos aqui, ó, são todos congruentes, tá? Ó, todos eles são congruentes, beleza? Então se eu chamo de x, todos eles aqui são x, ok? Então aqui, ó, mesma coisa, ó, x e aqui x, ok? Beleza, olha só. E L é de 100 centímetros. Então aqui, ó, 100 centímetros. Então eu tenho um triângulo isósceles aqui, ó, na azedinha. O que que ele está querendo? A área do paralelogramo AFGK, tá? Destinado ao plantio de taioba. Então ele quer essa área aqui, ó, ok? A gente sabe que os segmentos são iguais, então essa medida aqui da base vale x. E a altura é a altura, né? É a altura de quê? Do retângulo, tá? Essa altura é 2x. Para eu descobrir a área do paralelogramo, o que que eu preciso? Preciso da base, x, e a altura que a gente já sabe que é 2x, tá? Então, a área de um paralelogramo é base vezes altura. Então, x vezes 2x, ok? E aí, ficamos com os 2x ao quadrado. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Repara aqui nesse triângulo aqui, né? Esse triângulozinho aqui. Ele é um triângulo isósceles, e esse triângulo isósceles, ele é reto, né? Ok? Então, o que que a gente vai fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho hipotenusa ao quadrado, recém, ao quadrado, igual a soma dos quadrados catetos, né? X ao quadrado mais x ao quadrado, ok? 10.000, aqui, né? E aqui x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x quadrado. Então, a gente descobriu 2x quadrado direto, ó. Nem precisa fazer muito esforço, tá? Então, a área, o que que é? 2x ao quadrado. Então, é 10.000. Só que a gente tá trabalhando com o quê? Centímetros. Então, ficou centímetros quadrados, tá? Agora, passando isso daqui para metro, metro quadrado, a gente vai ficar com 1 metro quadrado. Então, você divide aí por 10.000, que vai dar exatamente a medida do metro quadrado, tá? Passando do centímetro quadrado para metro quadrado. Então, a resposta aqui é letra D, ok? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.